De nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Estamos aqui gravando mais um vídeo para edificar a sua vida, sobre um tema que também edificou a minha e senti no meu coração que ele pode edificar a sua vida também. Em que sentido? No sentido de nos levar a desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Porque uma vez que a gente conhece quem Deus é, quais os pensamentos dele para as nossas vidas, a respeito do amor dele para conosco, nossa visão, nosso entendimento em relação ao Pai se torna diferente. E isso contribui para um relacionamento mais profundo, mais íntimo. A gente consegue sentir um amor por Deus que de outra forma nós não conseguimos sentir. Então, o tema vida cristã na prática, ele vem a partir de um ponto muito importante, que é o extraordinário de Deus. Aquilo que Deus pensou e planejou para nós se resume nesta palavra, extraordinário. É isso que o Senhor pensa a nosso respeito. É isso que Ele deseja para as nossas vidas. E para isso, como a nossa vida precisa ser no dia a dia, como podemos viver o amor de Deus, viver uma vida cristã assim como o Senhor Jesus viveu aqui e nos deixou o exemplo para que vivêssemos. Então, esse tema ele vai ser dividido em vários vídeos, e não sei ainda quantos serão necessários, mas para que eles não fiquem muito longos, a gente vai gravar vídeos mais curtos, mas que você possa refletir a respeito daquela mensagem, pensar a respeito dela, para que depois a gente possa assistir o vídeo seguinte e assim a gente, à medida que vai assistindo, a gente também possa internalizar esse conhecimento e esse entendimento, para que ele venha fazer parte de nós. Falo isso porque aquilo que nos muda é aquilo que a gente consegue compreender, consegue entender. Isso faz parte de nós e isso nos muda. Então é isso que a palavra de Deus faz. Uma vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem o entendimento da palavra de Deus, a gente tem a revelação dela no nosso coração, ela faz parte de nós. Nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa vida então passa a mudar, a ter mudanças, mudanças de acordo com aquilo que Deus pensou para nós. Porque ela é a chave, a palavra de Deus é vida, é ela que traz a vida de Cristo, o reino de Deus para as nossas vidas. Então o entendimento dela é de suma importância para a vida cristã. Então, até coloco a aula 1, mas seria o vídeo 1. O extraordinário. A gente sabe que o extraordinário, ele está na nossa essência. Por quê? Porque Deus colocou isso em nós. Todos nós queremos que as nossas vidas, elas signifiquem mais, que elas sejam mais do que nós temos visto, do que nós temos conhecido. Então, todos nós temos isso, de buscar algo mais, algo novo, algo acima do normal, acima da média. Há um desejo em nós de nos elevarmos acima daquilo que é comum. Ansiamos, então, pelo extraordinário. Por quê? Porque isso está no coração de Deus. E a definição da palavra extraordinário, ela traz vários sinônimos: notável, impressionante, maravilhoso, inimaginável.
É isso que o nosso coração busca, porque é isso que Deus pensou para nós. Então, aquilo que Deus tem para nós, ele realmente está acima daquilo que podemos pensar, né? Como o Paulo disse, aquilo que ninguém viu, ouviu e imaginou, que Deus tem preparado para nós. E não é somente para a vida eterna, mas também para esse tempo. Quando falamos do extraordinário, não estamos apenas nos referindo às coisas materiais. Não estamos apenas nos referindo ao êxito na vida profissional, nas coisas do mundo. Está muito além disso. Mas viver o extraordinário é viver a paz de Cristo, a prosperidade de Cristo. Mesmo quando tudo está ruindo à nossa volta, mesmo quando o caos está se instalando, mesmo quando a adversidade nos sobrevém, nós conseguimos manter a paz no nosso coração. Nós conseguimos um equilíbrio emocional. Nós conseguimos nos manter firmes. E assim a gente consegue vencer a adversidade. Assim foi com Jesus quando ele esteve aqui. Mesmo quando foi perseguido, foi maltratado, foi humilhado, Jesus de forma alguma se abalou emocionalmente, perdeu a sua paz. Não, Jesus se manteve a paz no coração dele, o equilíbrio. Ele manteve uma postura de quem tinha a certeza daquilo que o estava aguardando, porque ele sabia que uma vez que ele se colocou nas mãos do Pai, que ele se propôs a fazer a vontade do Pai, a vitória dele estava garantida. Que ele sabia do amor do Pai, ele entendia, e com base nisso ele conseguiu superar todo momento de adversidade. E assim nós precisamos hoje, mesmo diante do caos, da adversidade, nós precisamos manter ousadia, coragem, firmeza, esperança, a fé no nosso coração. Isso é viver o extraordinário. E em tempos como hoje, cada vez isso é mais necessário. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de coragem, de ousadia, que é o Espírito Santo de Deus. Então, a gente pode perceber que nos dias de hoje, os maiores sucessos de bilheteria são filmes cuja história está centralizada em personagens extraordinários, realizando feitos notáveis. Os filmes que mais fizeram sucesso nos últimos anos foram filmes que trazem, sim, a história de super-heróis. Por que isso? Porque nós fomos criados para viver o extraordinário. Nós fomos criados para viver acima da média, acima do normal, acima de todas as coisas. Um super-herói, mesmo quando vem a destruição, ele se mantém firme, ele luta e ele vence e ele muda aquela situação. E é isso que Deus tem para nós. É que a gente, mesmo vindo o tempo difícil, a gente se mantenha firme, a gente lute com todas as nossas forças, com todas as nossas armas espirituais. Falando em arma espiritual, em armadura espiritual, existe uma série nesse canal sobre armadura espiritual que seria muito interessante você assistir, pois é com ela que nós precisamos nos revestirmos para resistirmos a esses dias e assim sermos vitoriosos, mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Então este é o plano de Deus desde o princípio. Se nós pensarmos em Adão, quando Adão foi criado, Adão era um homem extraordinário. Deus o criou semelhante a ele. Quando ele disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, essa semelhança estava na natureza de Deus também. Adão era um homem com uma capacidade muito superior à que nós temos hoje, uma capacidade intelectual muito maior, um poder muito maior. Mas como Adão pecou, imagine
todo esse poder, essa habilidade, intelectualidade que Deus concedeu ao homem está sob o domínio do pecado. O quanto isso seria destrutivo para a humanidade. Hoje já vivemos num mundo de muita violência, de muita corrupção, de muita dor, né? E imagine viver o mundo hoje se Deus tivesse mantido todo aquele poder que ele tinha concedido ao homem antes do pecado. Como o homem pecou, Deus teve que colocar todo aquele poder, toda aquela habilidade, toda aquela intelectualidade em estado latente. Existe um livro do Atman Nee, muito interessante, que fala sobre o poder latente da alma. Ele fala a respeito desse assunto, de que existe esse poder latente na nossa alma hoje. Só que nós não podemos desenvolver este poder hoje em nós. Não podemos buscar desenvolver, porque não é da vontade de Deus isso. Mas quando Jesus vier, quando Jesus restaurar, né, ele estabelecer o reino dele aqui na terra, e nós formos arrebatados, neste momento em que formos arrebatados, o nosso corpo será transformado num corpo incorruptível, assim como o corpo de Cristo. E a partir deste momento, todo aquele poder que está latente em nós, ele será restabelecido, para que junto vivamos na glória em que Cristo, né, vive, para que juntos a gente possa governar com Cristo nessa terra. Então haverá sim uma transformação no homem novamente, para que a gente possa ser extraordinário e viver extraordinariamente. Entretanto, como falei no início, não só para aquele momento, mas hoje também precisamos viver o extraordinário de Deus em nossas vidas. Para isso, nós precisamos conhecer o amor de Deus. Sabemos que o amor de Deus é incondicional. Não existe uma condição para que Deus nos ame, porque Deus não esperou o nosso arrependimento e a nossa santificação para nos perdoar. Ele nos perdoou por meio de Cristo antes disso, quando vivíamos no pecado. Enquanto inimigos de Deus, Deus nos perdoou e entregou o seu Filho amado em nosso lugar para pagar os pecados. E foi um alto preço que Jesus pagou por nós. Então, como diz João 17:23, o mundo saberá que tu me enviaste e entenderá que tu o amas tanto quanto me amas. Isso Jesus falou. Jesus estava falando a respeito do amor de Deus por nós. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Que o mundo vai entender não só que Deus enviou Jesus, mas que Deus ama a nós tanto quanto ama Jesus. Há momentos, que a Bíblia relata em que Deus se manifestou e disse a respeito de Jesus: este é o meu Filho amado, em quem me compraz. Ou seja, Jesus dava prazer a Deus. Jesus satisfazia o Pai e Deus o amava. Então esse amor, esse mesmo amor, Jesus está dizendo que Deus tem por nós. E por isso é que ele enviou Jesus. Antes mesmo de a gente amar a Deus, antes mesmo de a gente ser amigo de Deus. Porque somos, sem Jesus, inimigos de Deus. Mas Deus nos decidiu perdoar por meio de Jesus Cristo. E Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. O que Paulo estava querendo dizer aí? Paulo estava querendo dizer que nós precisamos realizar as coisas, as boas obras aqui na terra, com humildade no nosso coração, porque o Senhor nos chamou para as boas obras.
E nós precisamos considerar o outro, o nosso irmão, superior a nós mesmos. E não nos considerarmos superiores. E se Deus está pedindo para que a gente faça isso, é porque Deus já fez isso antes. Tudo que Ele pede para que a gente faça, Ele já fez. E quando Deus fez isso? Quando Ele enviou Jesus. Quando Jesus se humilhou, mesmo sendo Deus, Ele se humilhou. Ele se fez homem e se humilhou por nós. Por quê? Porque Ele nos considerou superiores. Mas somos superiores a Cristo? Não, de forma nenhuma. Mas Jesus nos considerou de muito valor, porque Ele se humilhou para nos alcançar. Ele pagou um preço muito alto para nos comprar. Então Ele considerou o nosso valor alto. Jesus não pagou um pequeno valor por nós, Ele pagou um preço alto por nós. Então nós somos de muito valor. E precisamos, com humildade, como Ele serviu aqui na terra, Ele disse, eu vim para servir e não ser servido. Nós também estamos aqui para servir aos nossos irmãos, servir a Deus, a servir ao reino de Deus, que desde que Jesus esteve, o reino de Deus está aqui na terra. Hoje, o reino de Deus está aqui presente por meio dos filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita em nós, ele traz o reino de Deus a essa terra. E nós precisamos viver isso. Jesus também disse, quem quiser ser o primeiro, que seja o último, que se humilhe, que sirva para ser o primeiro. Então, falando a respeito de agradar a Deus, 2 Coríntios 5, 9 e 10 diz, por isso temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo neste corpo, quer o deixemos, porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Olha só, o que Paulo está falando aí? Que nós precisamos ter a ambição de sermos agradáveis a Deus. Nós precisamos buscar isso. Assim como Jesus Cristo agradou a Deus, nós também precisamos buscar agradar a Deus. Independente se a gente estiver vivendo nesse corpo ou deixemos, porque há uma vida espiritual. Quando deixarmos este corpo, o nosso espírito viverá fora deste corpo, mas haverá uma vida, a vida do espírito, a vida da alma. Como seres humanos, nós temos o desejo inato de agradar os nossos pais, e isso é um mero reflexo do nosso desejo de agradar ao nosso Pai Celestial. Então é algo que Deus já colocou em nós, já faz parte da nossa essência, de quem nós somos. Portanto, podemos entender que Jesus nos ama mais do que a si mesmo. Por quê? Porque Ele se entregou por nós. O amor de Deus é incondicional e imutável. E isso não depende das nossas atitudes, mas está relacionado ao caráter e à fidelidade de Deus. Então, não importa o que a gente fizer, Deus vai nos amar sempre. Não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, assim como não podemos fazer nada para que Deus nos ame menos. Entretanto, o nosso viver, as nossas escolhas, vão determinar o quanto Deus está satisfeito para conosco. O quanto Deus tem prazer para conosco. Como para com Jesus, que Deus disse, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então, da mesma forma, Jesus dava prazer a Deus. Por quê? Porque Jesus vivia a palavra de Deus. Ele foi obediente em todo o tempo. Ele agradava a Deus. Ele se submeteu à autoridade do Pai. E da mesma forma hoje, nós temos o livre-arbítrio para decidirmos se vamos nos submeter à vontade do Pai, se vamos
a viver aquilo que a palavra de Deus ensina, ou se vamos viver de acordo com os nossos desejos, os nossos pensamentos e o nosso entendimento. E isso vai determinar, né, a intensidade do prazer de Deus para conosco. Então podemos sim deixar Deus muito feliz, como também podemos entristecer muito o coração do Pai. Da mesma forma, quem é pai vai amar os seus filhos incondicionalmente, independente do que os filhos façam. Mas é lógico que o filho pode deixar o pai mais feliz ou pode deixar o pai muito triste, dependendo das escolhas que ele fizer. Assim, ao morrer na cruz, Jesus levou os nossos pecados, porque nos considerou mais do que a si mesmo. Esse é um amor extraordinário, quase maravilhoso demais para compreendermos. O Espírito Santo nos ama com o mesmo amor, e é por isso que ele permanece em nós para sempre. Em algum dia no futuro, todos estaremos individualmente perante o tribunal de Cristo, e recompensas nos serão dadas com base no que foi feito durante o nosso tempo aqui na Terra. 2 Coríntios 5, 9 e 10 nos aconselha a agradar a Deus, porque um dia Ele irá nos julgar e a palavra diz que cada um receberá o que merece. Aqui Paulo está falando aos filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, e não a toda a humanidade. Por quê? Porque é filho de Deus aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e, portanto, Jesus se torna o seu Salvador. E nós seremos julgados por nossos pecados? De forma nenhuma. Mas nós, por que não seremos julgados por nossos pecados? Porque o sangue de Jesus já removeu o pecado das nossas vidas. Jesus já pagou o preço pelo pecado na cruz do Calvário. Então o julgamento não será pelo pecado, porque Deus já esqueceu-se dos nossos pecados, mas sim pelas nossas obras aqui na terra, enquanto filhos de Deus. Se realmente nos submetemos ao senhorio de Cristo, se obedecemos a palavra de Deus, se nós somos embaixadores realmente de Cristo, sem envergonhar o corpo de Cristo, se nós usamos os dons que o Espírito Santo nos deu, ou se os guardamos. Então, com base na vida que nós vivemos aqui, é que nós vamos receber as nossas recompensas. Conforme o quanto a gente se submeteu e viveu a vida de Cristo aqui na terra, nós vamos receber os nossos galardões ou vamos deixar de receber. Então, nós seremos recompensados ou sofreremos perdas de acordo com os nossos atos como crentes em Jesus Cristo. Sendo assim, Paulo escreve: edifiquem sua vida sobre ele. Ele quem? Jesus Cristo, que é a nossa rocha, e se tornem mais fortes na fé. E ainda, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Então, o que ali está em 1 Coríntios 3,12, que diz assim: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse fundamento é Jesus Cristo, esse receberá galardão. Então, se a nossa obra aqui na terra, uma vez que for provada por meio de quê? Pelo fogo, diz a palavra de Deus, e permanecer, nós receberemos galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, ou seja, não perderá a salvação, mas vai passar pelo fogo, vai passar pela prova e vai sofrer perdas em termos de galardão, se a obra dele não se preservar quando for provada. Então, toda obra, porque quando fala aqui em prata, ouro, pedras preciosas, ele está falando da vida espiritual. Quando nós vivemos a vida espiritual, quando aquilo que a gente realiza aqui, a gente faz pela direção do Espírito Santo, baseado na palavra de Deus, deixando o nosso ego de lado, quando a intenção do nosso coração é reta diante de Deus.
essa obra vai permanecer diante do fogo, quando passar pelo fogo. Agora, se a nossa obra aqui na terra, ela for com base, com a intenção do nosso coração, é reconhecimento, é alimentar o nosso ego, é querer crescimento, é ter vantagem, crescimento no sentido de se sobressair em relação aos outros, a ter vantagens, a intenção do nosso coração não está reta diante de Deus. E uma vez que passar pelo fogo, não será aprovada. Então sofrerá danos, que danos não vai receber galardão. E esse juízo, ele, como diz, é juízo, ele vai ser para a vida eterna. Então ele não será alterado, não será acrescentado nem retirado desta decisão que Cristo vai nos conceder no dia em que estivermos diante dele, no tribunal dele. Deus estabeleceu alvos para cada uma de nossas vidas. E cada detalhe das nossas vidas, esses alvos que ele planejou, está registrado em um livro. E isso antes do princípio dos tempos. Salmos 139, 16 relata isso. Então Deus projetou realizações para cada um de nós. Paulo revela como o trabalho que nos estava destinado foi registrado antecipadamente. Em Efésios 2:10 ele diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos as boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. Então, olha só como Deus, ele já planejou a nossa vida. Salmo 139, 16 também diz: teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Então Deus, antes dos tempos, antes da nossa existência, antes de tudo isso, Deus já planejou cada um dos nossos dias. E Ele planejou alvos para que a gente atingisse, metas, e pode crer que são metas extraordinárias, são alvos extraordinários. E quando nós aplicamos o nosso coração em conhecer, como é que eu vou saber quais são os planos, os projetos de Deus para a minha vida? Então, a partir do momento que a gente aplicar o nosso coração a buscar intimidade com Deus, relacionamento com Deus, em oração, a leitura da palavra, chamar o Espírito Santo, venha e revela ao meu coração a tua vontade, qual é a vontade de Deus, quais são os planos, os projetos de Deus para a minha vida, o Senhor vai estar revelando ao seu coração e você vai estar realizando a vontade de Deus na sua vida, e ao passo que você vai estar realizando, você também vai estar agradando ao coração do Pai. Você vai estar dando prazer ao Pai. E isso vai trazer o quê? Galardão, recompensa para a sua vida, hoje e também eternamente. E o livre-arbítrio entra aqui, porque cumprir essas funções, a vontade de Deus na nossa vida, não é automático, não é uma coisa que acontece automaticamente. Muito pelo contrário, a nossa carne luta contra o nosso espírito. A vontade da nossa carne é satisfazer o seu ego, os seus prazeres, os prazeres da carne, que são inimizade com Deus. Prazer da carne leva à destruição, Então, nós precisamos realmente nos aplicar e cooperar nesse trabalho, cooperar com Deus, estabelecer no nosso coração a busca por conhecer, então, quais são os planos de Deus para a nossa vida. Cabe a nós, a cada um de nós, cumprir essa parte de buscar. Isso depende de nós. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida é algo que exige de nós um desejo intenso, disciplina, negação de nós mesmos, negar o nosso corpo. Quando ele lutar contra essa busca, nosso espírito aí precisa se colocar em ação,
se o nosso espírito está fraco, então que busquemos mais oração, mais jejum para fortalecer o nosso espírito e enfraquecer a nossa carne. Lembre, aquele que a gente alimenta mais é aquele que vai estar mais forte. E nesse momento a gente precisa um espírito fortalecido, porque é ele que vai nos dar força para resistir à carne, para resistir à adversidade que vem do mundo espiritual, e então nos aplicarmos a buscar a vontade de Deus. E Deus, lembre-se, Ele tem o melhor, Ele tem o extraordinário para as nossas vidas, e isso só será alcançado com muita oração, com fé e muito trabalho. Lembre-se também, como disse Efésios, Deus nos fez a feitura dele, a semelhança de Cristo. Fomos criados em Cristo Jesus como uma nova criatura. E o Senhor, Ele preparou boas obras para que nós andássemos nelas. Então, o Espírito Santo, quando Ele falou isso por meio de Paulo, Ele não disse que nós desejássemos andar nelas. Não é um desejo da nossa alma, da nossa carne, mas é algo que vem do nosso espírito, que Deus coloca forte no nosso espírito quando nós temos intimidade com Ele. E, portanto, andar nas boas obras, aplicar as boas obras, é que nos torna diferente do mundo, é que nos faz sermos vistos como filhos de Deus. É por meio delas que nós apresentamos a Cristo ao mundo que está aí sedento. Portanto, é desejo do meu coração que você consiga, por meio do Espírito Santo, conhecer o amor do Pai. Deixar que o amor do Pai enche o teu coração. Existe um lugar em nós que Deus reservou só para Ele. E quando Ele preencher este lugar e nos inundar com o amor dEle, é que nós vamos nos sentir satisfeitos. Se nós não temos isso, muitas pessoas no mundo buscam a alegria, a satisfação, o prazer em tantas coisas. Mas quando eles conseguem estas coisas e depois de ter sentido esse prazer momentâneo por elas, eles voltam a sentir um vazio dentro de si. Por que esse vazio existe? Porque esse vazio é aquele lugarzinho que somente Deus, somente Jesus Cristo e o Espírito Santo preenchem. Enquanto a gente não permitir que eles venham, preenchem esse lugarzinho que é só dele. E é esse lugar no nosso espírito que, quando preenchido por ele, pelo amor dele, é que vai nos trazer a paz, vai nos trazer a alegria, vai nos trazer a esperança. Tudo aquilo que a gente precisa viver, uma vida com alegria, uma vida plena, uma vida abundante, abundante de alegria, de paz, de amor. Sim, principalmente disso. Também o Senhor deseja as coisas materiais. Entretanto, as materiais são passageiras, são corruptíveis, mas aquilo que o Senhor traz ao nosso espírito, o amor dele, a fé, a esperança, a comunhão com o irmão, a palavra dele em nós, são coisas incorruptíveis. E elas que nos preenchem e não voltamos a sentir vazio, mas sim completos. Por quê? Porque Deus é quem nos completa. Então eu oro para que você encontre esse amor, que você deixe que Deus entre no teu coração, que Ele te enche o teu espírito com o Santo Espírito dele, para que você seja completo e pleno em vida, alegria e amor. Amém? Então chegamos ao final desse vídeo, a primeira parte falando sobre o tema vida cristã na prática. A próxima aula a gente vai falar de um tema que é a sequência desse, que vai completar. Na verdade, cada vídeo ele vai completar aquilo que se iniciou nesse vídeo. O tema
ele começa por revelados como somos. Então tem algo muito revelador para você, para que você realmente consiga viver a vida que Jesus disse que precisamos viver. Uma vida abundante, uma vida plena, onde rios de água viva vão fluir através de nós. Amém? Então até mais. Que a paz do nosso Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, seja com você, com sua família. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like, de curtir esse vídeo, para que mais pessoas tenham acesso a ele. Há muita gente que precisa ouvir uma palavra, mesmo que simples, mas edificadora. Então, que você seja também um canal para abençoar e alcançar outras vidas por meio deste vídeo. Amém?